Uma coisa que nós brasileiros precisamos entender de uma vez por todas é que o mundo já se alertou para a necessidade de alimentos. Então, o mundo inteiro praticamente produz alimentos. Uns com mais volumes, outros com menos volumes. Quem são os maiores produtores de alimentos do mundo? Nós temos China, Estados Unidos e Brasil. Se nós analisarmos rapidamente as características de cada um, o Brasil foi o único que ficou como colônia. A China, com toda a evolução que teve nos últimos 200 anos, passou de um país, que trabalhava somente agricultura, se desenvolveu em todas as áreas, mas continuou sendo um país que produz alimentos. Os Estados Unidos com tecnologia, com valorização no mercado mundial, e o Brasil estagnou como um país colônia e que segue trabalhando as commodities a qualquer custo, sem uma ideia de evolução, principalmente para nós termos preços melhores, reconhecimento, qualidade e margem de lucro. Mas o Brasil vive de uma oratória emocional que não é verdade. A ideia de que o Brasil alimenta o mundo é uma ideia, desculpem a palavra um pouco, ignorante e medíocre. Porque essa ideia de alimentar o mundo, ela é uma ideia muito cara para o país e para o agronegócio. Encarece o setor do agronegócio e isso vai, de uma certa forma, afetar lá na frente a margem de lucro que muitas das vezes nós não temos e o preço dos alimentos, principalmente dentro do mercado interno. Mas também, analisando o mercado externo, reduz o leque de opções e a diversificação comercial brasileira. Então essa narrativa emocional que o Brasil garante a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas pelo mundo afora, ela encarece e não é verdade. O Brasil não sustenta a necessidade por alimentos de 1 bilhão de pessoas. E isso tinha que ficar muito bem claro dentro do Brasil, né? Isso é uma narrativa emocional usada por aqueles que se dizem representantes do agro ou que conhecem o agro apenas dentro de um gabinete, dentro de um escritório. A Embrapa fez um estudo que diz que o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas pelo mundo afora. Esse resultado da Embrapa é questionável, né? Porque as estimativas a partir do volume produzido é que fazem a comparação em cima da população mundial. A Embrapa usou uma regra de 3, né? Pegou a população mundial, a produção brasileira e a produção global, principalmente analisando a parte de grãos, né? Grãos e proteína. Mas como é que chegou nesse valor? É que dentro dessas produções de grãos e proteína, o Brasil produz 10% do total mundial. E aí faz uma análise, uma avaliação desses 10% do volume produzido em cima dos 10% da população mundial. Então, são narrativas apenas que colocam o Brasil num pedestal que nós não estamos e que encarece demais a produção dentro do país. Levando em consideração que a insegurança alimentar dentro do país é tremenda, como que nós sustentamos a necessidade por alimentos pelo mundo afora? Nós somos cheios de problemas e essa narrativa emocional acaba maquiando os problemas que o agronegócio vive. Todos os problemas ficam mascarados e favorece, essa narrativa, esses falsos entendedores e representantes do agro que mais prejudicam do que ajudam.